A produção de leite está no centro de um dos grandes desafios da agropecuária moderna. Produzir mais com eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais. Pensando nisso, a Embrapa desenvolveu três novos protocolos, que ajudam a diminuir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar o sequestro de carbono na atividade leiteira. Para explicar como essas práticas funcionam, o que muda aí na rotina do produtor e quais são as novidades dessa pesquisa, eu converso agora com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Anchão. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente primeiramente, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Patrícia, obrigado, mais uma vez por participar com a gente. Primeiro eu queria saber o que motivou a Embrapa a desenvolver esses protocolos aí voltados para a produção de leite com baixo carbono. De onde veio essa demanda, de onde veio aí, enfim, essa motivação para a Embrapa desenvolver esses protocolos? Então, nós tínhamos um projeto juntamente com a Nestlé e com as fundações de fomento à pesquisa aqui de São Paulo, e a CAPES, e nós tínhamos essa demanda por esses protocolos. Antes nós fizemos visitas, em inúmeras fazendas parceiras da Nestlé com esse intuito de produção de leite baixo carbono, e nós identificamos muitas coisas que o produtor já vinha adotando no seu sistema de produção, que tinham esse viés de diminuição de emissão de gases de efeito estufa e aumento de sequestro de carbono. Então, nós resolvemos reunir todas essas informações para facilitar a vida das certificadoras, do produtor rural e até dos laticínios mesmo que queiram adotar essas medidas. Muito bem, eu vi que os protocolos eles foram publicados em um livro técnico, lançado aí recentemente pela Embrapa. Qual é o público-alvo dessa publicação? São produtores, técnicos, empresas, enfim, qual é o público? Então, nós organizamos o livro de forma que ele tenha um resumo logo no primeiro capítulo, com uma linguagem bastante acessível, que daria até para estudantes, enfim, o pessoal que ainda não tenha um contato com esse tema, entender o que está ocorrendo. Depois nós temos o corpo de cada protocolo e no final nós organizamos uma tabela com cada prática possível de ser adotada. Vamos supor, para emissão de metano entérico, se ele estruturar o rebanho direitinho, quanto que ele consegue diminuir de gases de efeito estufa, Por exemplo, não permitir no rebanho vaca seca, vazia, que não está produzindo leite, ou deixar com que uma novilha demore muito tempo para ter o primeiro parto. Então, são medidas práticas do dia a dia nessa tabela, medidas também voltadas para a redução da emissão de gases, por exemplo, o uso de algum aditivo na dieta dos animais. Então, nós temos essas medidas e nessa tabela, que seria mais voltada para o pessoal de certificador ou para a comunidade científica, para o pessoal, corpo técnico dos laticínios, o quanto cada medida daquela reduziria na emissão, E para cada tema, nós fizemos uma tabela dessa. Por exemplo, para o sequestro de carbono, a tabela já é invertida. Então, se ele adota um plantio direto, o quanto ele consegue aumentar de sequestro de carbono? Vamos supor, ele tem lá uma área de silagem de milho e ele faz plantio direto. Então, ele está contribuindo para aumentar o sequestro de carbono. Então, está contribuindo para o meio ambiente. Então, nós deixamos essas tabelas lá organizadas também. Muito bacana. Pelo que eu vi na publicação, existem então, vocês fizeram 3 protocolos, não é? Mais específicos assim. Queria que você desse uma pincelada rápida para a gente sobre do que trata cada protocolo para o pessoal de casa saber. Então, essa temática de emissão de gases de efeito estufa, ela é calcada em 3 temas principais, A emissão do metano entérico, que é mais ligada aos animais, a emissão do óxido nitroso, que é ligado aos dejetos dos animais depositados na terra, ao uso de fertilizantes, e a parte que a gente fala que é a parte de mitigação, que é o sequestro de carbono no solo. Então, o protocolo está dividido nessas 3 partes.
Se a pessoa é um nutricionista e trabalha para uma empresa produtora de leite, para um laticínio, se ele for ali no protocolo de diminuição da emissão de metano entérico, ele tem lá todas as práticas. Então, está bem dividido. Para o agrônomo, que vai atuar mais com as questões de solo, são os outros 2 protocolos, né? Então, dá para permear aí nos 3 protocolos. São os 3 principais eixos de estudo, e não só de estudo, mas de uso nas calculadoras de emissão e remoção de gases de efeito estufa. Muito bacana. E esses protocolos, eles foram pensados para qualquer tipo de sistema de produção de leite? O intensivo, o pequeno produtor, o extensivo também? Então, quando nós fizemos essa busca na literatura, nós focamos tentamos abarcar todas as técnicas. É óbvio que algumas técnicas ainda não têm estudo, técnicas assim, muito novas, mas a gente tentou pegar os principais eixos, sabe? E ali, você vê, por exemplo, no protocolo de redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Ele do metano entérico, né? Ele tem ali técnicas desde um pequeno produtor, que seria essa estruturação do rebanho, não ter animais ali doentes, essa coisa toda, até um produtor maior que estaria aí usando um aditivo novo, né, da indústria. Então, lá estão todos os aditivos também, né? E o pequeno produtor, por exemplo, ele também está contemplado, aquele que usa o concentrado. Então, você adicionar concentrado à dieta de vacas a pastos tem uma redução na emissão do metano entérico. Então, a gente colocou tudo ali. Isso para evitar que, às vezes, a certificadora ou mesmo uma pessoa desavisada chegue numa propriedade e não enxergue ali nenhuma técnica de redução, porque são técnicas simples, mas que reduzem. Então, é importante a gente ter essa tabela com esses tópicos listados, né? Então, nós tentamos ir desde as técnicas mais simples de adoção até as mais elaboradas. Muito bacana. É importante, né, publicações como essas, porque elas ajudam o produtor em, de repente, buscar novas oportunidades, porque ao adotarem essas práticas, eles podem se beneficiar de incentivos, certificações, acesso a mercados que valorizam produtos de baixo carbono, né? Para a gente encerrar, para quem está nos assistindo, tem interesse, de repente, em ver esse protocolo, ele está disponível no site da Embrapa, em alguma plataforma? Como o pessoal consegue acessar? Então, ele só está disponível online, nós não fizemos versão impressa, e a pessoa pode acessar pelo site da Embrapa. Ele entra no site da Embrapa, vai em biblioteca e ele coloca lá protocolos para leite baixo carbono e já vai trazer todas as publicações. Essa é a mais recente, é um e-book, né? Então, é muito fácil o acesso, né, pela página da Embrapa. Ele está disponível para o público em geral, não só para as empresas que patrocinaram um estudo, né, e que já fazem hoje uma bonificação por essas questões, mas está aberto para todas as empresas. Certo, Patrícia, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente de uma maneira tão didática aqui hoje. Quero desejar a você aí um ótimo fim de ano, um bom 2026, seja um ano de muito sucesso, muito trabalho, muita prosperidade. Sabe que o canal está aberto para esse diálogo, vamos voltar a conversar em novas oportunidades, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um excelente 2026 para vocês, com bastante paz, né? E muita luz para nos trazer novas informações. É isso. Obrigada. Obrigado você também.